E aí, tudo bom? Nesse episódio do VDcast você vai conhecer o William Caldas. Ele é mentor de times de vendas para B2B. E aí, William, como é que você tá, cara? Ô, Vitor, estou muito feliz de estar aqui com você, muito feliz mesmo. E graças a Deus estou cada vez mais consciente do passo que eu dei com você. Estou muito feliz. Que massa, seja muito bem-vindo. Já chega se apresentando para a galera do VDcast. Ah, show de bola. Bom, eu sou o William Caldas. Esse ano fazem 15 anos que eu sou palestrante de vendas e me tornei nos últimos 7, 6 anos mentor para equipes de vendas B2B. Né? Sou um apaixonado com o que eu faço. Estou no meio do meu sonho, né? Quando alguém me pergunta assim, do ponto de vista profissional, qual que é o teu maior sonho? Eu falei, eu parei de sonhar tem muitos anos. Por quê? Eu falo, é porque eu vivo no meio do meu sonho todo dia, estou vivendo ele, né? Então, Nossa, é que muito bom. lindo isso, cara. É muito Que bom. lindo. Às vezes eu vou em evento, né? Aí tem, sei lá, uma visualização. Daqui a 5 anos, imagina onde você vai estar. E, cara, pra mim é tão difícil esse negócio. Porque 5 anos atrás, se alguém falasse que ia estar vivendo o que eu tô vivendo hoje, eu não ia acreditar, não. Eu falo, você é Sensacional. louco, isso é impossível. Então, Sensacional. ao invés de ficar visualizando, eu falo, cara, Deus continua caprichando aí pra mim, que, cara, as coisas que têm vindo pra mim estão sendo tão melhores do que o meu melhor sonho, né? É mais ou menos isso que você tá É vivendo também, né? isso, é isso, é isso. No ano 2020, no primeiro ano da pandemia, Vitor, eu passei a fazer uma coisa que eu não sabia fazer, né? Que é meditar. E uma das coisas que a meditação me ensinou, e que eu não abro mão disso de jeito nenhum hoje mais, é estar presente. Estar agora. Eu tô aqui, eu tô Massa, contigo. Sabe massa. aquele exercício que você faz nos encontros ao vivo? Você fala, vamos ser intencionais, né? Por que eu tô aqui? O Uhum. que eu vim buscar aqui e tudo mais? Então, eu acho que eu curto mais, depois de ter aprendido a meditar, o agora, o hoje. É legal a gente fazer plano do futuro. Eu tenho 48 anos, eu passei 47 anos da minha vida pensando no futuro. Então, Uhum. eu não saboreava a coisa como eu, né? O sabor é muito mais gostoso do hoje, né? Então, Do é um agora, né, equilíbrio. cara? O hoje já é uma deformação, né? Quando você fala meditação, você tá falando de mindfulness, Sim, especificamente? bom, eu não entendo muito, mas assim, eu aprendi porque eu estava tenso na época, né, da pandemia, e aí, acostumado a viajar, aquele negócio todo, eu falei, cara, tem que buscar alguma forma, né? Aí eu falei, cara, eu vou aprender a meditar. Aí entrei num aplicativo de meditação e fui seguindo os exercícios que a professora dava. Cara, Massa. e assim, no início foi difícil, porque acelerado, né? Aí que acontece. Quando eu comecei, eu falei, cara, que prazer que é estar aqui, estar presente, seja para resolver um desafio, seja para comemorar, sei lá. Então, estar presente, e aí entra a clareza, quer dizer, presença e clareza, para mim, hoje faz uma diferença danada, né? Então, isso é muito bom. Cara, demais ter falado isso, porque você falou cabeça agitada, né? Tem gente que não medita porque tem cabeça agitada, mas na real deveria meditar por ter a cabeça agitada, né? Perfeito. E, cara, muito louco isso, porque eu comecei a meditar, né? E aí eu fiz um desafio de um amigo meu, Ricardo, lá de Portugal. E aí o desafio era meditar 10 minutos por dia por 30 dias. Foi horrível, cara. Nossa, doeu muito, cara. Doeu muito. Porque eu não queria. Aí eu deixava pro último momento do meu dia. E aí eu já tava cansado. E já dormi meditando. E, cara, não era maneiro. Mas quando eu fazia no horário legal, quando eu dava atenção legal, nossa, era tão bom. E eu fui nessa, né? Eu terminei os 30 dias. Aí eu resolvi seguir. E aí eu resolvi fazer o ano inteiro. E aí eu fiquei um ano inteiro meditando. 10 minutos por dia, às vezes mais, todos os dias. E aí deu 356 dias. Aí eu continuei, cara. E aí eu fui para mais de 400 dias, usando o aplicativo também, tem lá o recorde, né? E aí eu parei. É muito louco nisso. As pessoas falam, a gente leva 21 dias para criar um hábito. Não, não leva não, cara. Não leva não. A gente leva muito mais tempo em alguns casos. Eu meditei mais de 400 dias e todos os dias foi uma dor. Todos os dias foi desconfortável. Todos os dias foi algo que eu não queria fazer, sacou? Sim. E não virou hábito nenhum. Mas O pessoal fala que hábito é quando é mais fácil fazer uma coisa do que não fazer, né? sim, sim. Puxa, nunca foi o caso comigo com meditação, cara. Mas a clareza, para mim, estar em. Eu medito na hora que eu quero, Pronto. não por obrigação de ter que fazer, né? Isso. Eu sou agitado também. E aí eu achei um caminho para mim que é meditação ativa. Isso que você falou do estar presente é muito interessante. Quando eu comecei a estudar, tem vários tipos de meditação. Mindfulness.
esse lance de buscar a presença, né? Ou você foca na sua respiração, ou você foca nos pensamentos. O pessoal acha que é tentar não pensar em nada. Não é isso. É você observar passivamente, veio um pensamento interessante. Aí você deixa ele ir e você não se envolve, né? Isso. E, cara, se você entende isso, você consegue meditar de uma forma diferente. Para mim, a minha meditação é quando eu tô na prancha. Inclusive, minha prancha tá aqui. Quando eu tô na prancha, cara, isso é uma meditação para mim, uma baita meditação. Quando eu tô, às vezes, tocando guitarra, é uma meditação ativa, né? Nossa, quando, pedalando, cara, isso para mim é uma meditação. Eu entro num estado de presença plena. Sim. É um estado muito gostoso, um estado que, cara, eu sou diferente, eu consigo ter ideias diferentes e tal. Isso que você falou é muito importante. Poxa, viveu 37 anos no futuro, né? Tem gente que vive não sei quantos anos no passado, né? Remoendo uma coisa que passou. Só que o único espaço, o único lugar, o único tempo em que é possível fazer qualquer coisa, ou desfrutar de qualquer coisa, ou viver de verdade, é o agora. Esse Sim. agora que a gente está vivendo aqui agora. É isso, é isso. Uma vez eu ouvi uma frase que fala assim: o ontem está no túmulo, o amanhã está no útero, o que existe é hoje. Então, é a gente concentrar. Na pandemia, pegando um gancho nisso que você está me falando, quando veio, janeiro de 2020, eu estava em Nova York para um evento que é sobre varejo. O varejo é um dos segmentos que eu atendo, né? Eu gosto muito de estudar sobre os segmentos para melhorar o meu repertório nas entregas das mentorias, insights, tudo mais. Então, janeiro eu estava lá, vim para cá, cheguei aqui, passei um carnaval com a minha esposa, nós fomos para um resort no Nordeste, aí em fevereiro fechou tudo em março. E aí eu conversei com a Joyce trabalhava comigo, uma companheira que eu tive durante muito tempo aí de trabalho, e aí falei, Joyce, eu estou sentindo que as empresas estão sofrendo com isso que está acontecendo. Eu vou chegar no estar presente, tá? Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos ligar para as empresas. Eu falei, o nosso ponto de corte foi, bom, está começando o ano 2020, vamos olhar para 2019, quem contratou palestra 2019, vamos selecionar as empresas e vamos ligar para elas, para convidá-las para a gente bater um papo com o time deles, para dar um refrigério, bater um papo para entender. Vitor, nós conversamos, e aí o que eu fiz? Eu fazia um briefing, eu briefava com eles assim, pede para o pessoal responder isso aqui, as pessoas que vão vir para esse encontro, né? Eu quero entender o que está difícil. E aí, Vitor, uma das coisas que eu vi que não estava presente para muita empresa era o seguinte, eu perguntava para eles assim, qual é o tamanho do teu caixa? Uma coisa que eu aprendi com o Érico, aquela história do Open Door Number. Open né? Doors. E aí, explica aí, porque tem gente que nunca ouviu isso. É o isso. número que mantém tua porta aberta, né? Qual é? Então, nas empresas, muitas delas tratam isso como caixa, fluxo de caixa, sei lá. E aí muita gente falava assim, tá bom, mas me dá um exemplo disso. Daí, na conversa... Vamos explicar melhor, William, pra galera entender realmente. Explica aí. Vamos lá. O Open Door... Tem gente que nunca ouviu falar. Tá, vamos lá. Vamos pensar o seguinte, digamos que eu tenho uma loja, ou tenho uma empresa, independente de que empresa seja, eu tenho um custo fixo nessa empresa. Então, se eu vender 0 ou vender 1 milhão para 1 milhão de clientes naquele mês, aquele custo meu é fixo, ele se repete. E aí eu perguntava, qual é o custo fixo seu? Aí a empresa falava, tanto. Eu falava, tá bom, quanto você tem no caixa? Então, por exemplo, o que eu dizia? Aí eu fazia uma metáfora. Teu avião está aqui, não está voando, a pandemia está aqui embaixo. Quanto de gasolina teu avião tem? Quanto tempo ele fica no ar sem pousar? Isso é boa. Aí o cara falava... Aí a gente sem fazia, pousar, sem cair, sem né? Sem cair, né? Aí tinha gente que falava, cara, eu tenho 3 meses, eu tenho 6 meses, né? Eu tenho 1 ano, sei lá. O ponto era, eles faltava estar presente para o que estava acontecendo. Voltando agora na nossa ideia. Então, só de olhar já muda, né? Só de ver, de constatar, né? E aí, cara, e detalhe, Vitor, 2 números que me chamaram a atenção. Primeiro a gente conversou, eu contabilizei, ela deu 1.396 pessoas entre março e julho de 2020, que nós batemos esse papo para gerar uma clareza, para dar um apoio para os clientes. E aí, uma boa parte deles eu perguntava, uma das perguntas era, quanto tempo você acha que isso vai demorar? A maioria respondeu 30 dias, 60 dias no máximo. Né? Ninguém sabia, ninguém tinha ideia, sabia. Cara. E uma outra coisa, eu perguntava, quantos canais de vendas vocês têm? E uma coisa que a gente já vinha falando há 3, 4 anos antes da pandemia é diversifica teus canais. A empresa não pode depender só de um canal de vendas, né? E aí 60% falava, só tem um canal de vendas. O cara estava desesperado por quê? O estoque dele estava cheio, por exemplo, dono de uma loja, o estoque está cheio,
o vendedor está em casa, o cliente quer comprar, e aí? Isso não tem ponto de interseção entre esses pontos. E aí eu vi concorrentes dando as mãos, eu vi empresas falando assim para o concorrente, olha, você não tem delivery, eu tenho. Então eu vou dividir minha frota contigo, minhas motos com você, e você, sei lá, banca só o custo disso aí. Quer dizer, faltava estar presente para o que estava acontecendo. E eu arrisco a dizer que, muito possivelmente, hoje, tem gente que aprendeu com essa situação, tem gente que ainda está na teimosia de falar, não. E aí eu me pergunto, né? Deus nos livre e guarde, quantos coronavírus a gente precisa ter para que você caia a tua ficha, pelo amor de Deus, né? Quer dizer, de que é necessário investimento em treinamento, que é necessário prestar atenção no caixa da empresa. Eu sou um cara que sou especializado em vendas, mas uma coisa que eu já aprendi existem assuntos que orbitam no entorno da venda que eu preciso de ter noções. Finanças é uma delas, né? Então, Total. Vender demais errado te faz quebrar, né? Tem gente que quebra por vender, não é por não vender, é por vender. Sim, sim. Que loucura, cara. Então a gente tem o estar presente é para tudo, né? E esse exercício, ter a clareza de ser intencional para estar presente é muito bom. E cara, tem aquela frase, né, de que quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos. Mas tem o resto da frase também, que é quando a maré desce, você descobre quem é que estava nadando pelado. Então, o que a gente viveu nesses anos, cara, muitas empresas quebraram, né? Mas são empresas, muitas vezes, não todas, mas muitas delas, que já iam quebrar. Sim. O processo só foi acelerado, né? Porque a maré desceu, né? Por assim dizer. Sim. E isso do Open Doors é algo que é tão simples, mas é tão poderoso. E só para separar, a gente tem os custos fixos, como o William falou, tem os custos variáveis. Sim. Se você vende um monte, você paga um monte de imposto. Sim. Se você vende nada, não tem imposto. Sim. Se você faz um evento ao vivo, você tem um custo a mais do evento ao vivo. Se você não faz o evento ao vivo, não tem aquele custo a mais. Perfeito. Então, o custo fixo é o que você gasta independentemente de qualquer variável. Qual é o básico do básico, do mínimo, para você manter, entre aspas, sua loja aberta, ou aqui para minha galera do online, né? Você atende muito varejo, né, William? Não só varejo, mas muito varejo. Eu atendo menos, né? Atendo mais o cara que vende curso, o cara que vende mentoria. Não tem loja, né? Não tem loja, via de regra, mas... tem os custos fixos também, né? Tem o time, o core ali, né? O que... Cara, quanto que custa por mês? E esse valor aí, que quanto custa por mês, quantas vezes, quantos múltiplos desse valor você tem separado, né? E, cara, eu conheço gente grande, tá? Grande, guru aí, tipo, número 1 do seu mercado, que não tem 2 meses de vida. Ou seja, que se for impedido de faturar por algum motivo, se passar por algum revés, alguma situação, sei lá, a gente não sabe, e por 2 meses ele não puder faturar, ele quebra. Eu conheço gente que está a um lançamento de distância de ou explodir ou quebrar. E aí as pessoas lidam com isso como se fosse uma aposta, né? Eu já ouvi o termo, vou all in. All in é vou investir tudo, vou apostar tudo. Apostar tudo? Sério? Não deveria ser um processo previsível, não deveria ser um crescimento consciente, igual o William falou. Cara, por que ao invés de ter um só processo de venda, que tal ter vários? Que tal ter várias fontes de entrada, várias possibilidades, né? E aí vem os negócios que são mais maduros, que entendem isso, mas mesmo entendendo isso, se não tiver isso que o William falou de presença, já era. É a presença que dá o diagnóstico, né? E às vezes, William, só de ser numa palestra ou numa mentoria sua, às vezes só de você fazer essa pergunta, às vezes o cara tá ouvindo aquela pergunta pela primeira vez. Eu tô insistindo nesse tema porque talvez tenha alguém aqui no VDcast que tá ouvindo isso pela primeira vez. Sim. Ou já ouviu antes, mas deixou de lado e agora falou, nossa, poxa, minha empresa custa, sei lá, 50 mil por mês. E eu tenho só 100 mil em caixa, eu só vivo 2 meses. Exemplo. Então que seja esse um chamado para a presença, né? Sim. Que seja aqui um alerta, né? Sim. E o mais interessante daí, se eu tenho uma dor num cliente chamado empresa, e esse cliente não tem essa clareza, aí vem o meu cliente, né, que é o vendedor de uma empresa, por exemplo. Eu trabalho com a metodologia da venda consultiva. A venda consultiva casa muito com o que você nos orienta na mentoria, né? Perguntas poderosas. Muitas das vezes eu falo para eles, olha, no mercado tem um chavão, tem uma história no mercado B2B que é
ou você é um vendedor consultivo ou você é um tirador de pedidos. Tirador de pedidos é aquele cara que ele não quer saber do cliente, ele não está nem aí para a meta do cliente, para o sucesso do cliente, quer saber dele, quer saber da comissão dele com um abraço. O vendedor consultivo, ele deixa uma marca tão bonita no primeiro contato com o cliente, que o cliente tem que pensar assim, caramba, esse cara veio aqui, ele alertou a gente de um monte de coisa, ele estudou a gente, eu preciso mais disso. Alguém cuidando, né? Alguém que invista, né? Tempo, atenção, dedicação, carinho, cuidado, né? As pessoas querem ser vistas, né? Sim, sim. Então, e aí entra uma historinha, a palavra-chave que eu estou trabalhando muito esse ano com mentoria é repertório. Então, eu vou visitar uma empresa, eu vou conversar com um cliente, quanto eu sei do segmento daquele cliente. E aí entra uma coisa que eu falo muito no meio digital, Vitor, que é assim, eu falo, caramba, tem um oceano azul para produtor digital no B2B que é impressionante. E às vezes eu sinto que se a turma começar a pensar, olhar para as empresas, a empresa, por exemplo, estava falando agora com a tua produtora, ó, se eu tenho um nutricionista que tem treinamento, mentoria, tudo para uma empresa quer esse cara, quer os conselhos dele para dentro da empresa, para as famílias dos seus funcionários, entende? Então, assim, tem um oceano azul, Vitor, imenso, mas imenso nas empresas que eu sinto que às vezes o produtor digital ele está muito no B2C, normal, tranquilo, mas cara, tem muita gente aí que se migrar um pouquinho só, se criar um canal para B2B, Isso, criar um canal. tem muito negócio para ser feito, mas é muito, não é pouco não. Interessante. E, cara, do meu negócio que você conhece, o que eu poderia fazer, então, nessa área? Olha só, por exemplo, existem empresas... eu tenho um amigo, né, o Edmur Sayane, de São Paulo, ele é especialista em varejo, né? Eu atendo outras contas também, atendo varejo, atacado, sei o quê, mas está vindo os insights de varejo aqui. O Edmur fala assim, hoje não é mais transformação digital, agora é obrigação digital. Ou seja, então, se nós precisamos de orientações para o mercado digital, por que não o meu banco não pode ter ali uma mentoria com o Vitor? A área de marketing do nosso banco para conversar, para ouvir o Vitor do que ele pensa, entende? Por que não nós, sei lá, tem várias vertentes que você vai navegar com o teu conteúdo dentro das empresas, né? A curva de amadurecimento dessa venda é uma curva um pouquinho mais longa do que um B2C. Em compensação, quando vem, meu amigo, é semente de bambu. Você viu essa metáfora? Semente de bambu, ela Sim, demora que cresce um monte para baixo, demora, mas aí quando cresce, cresce. Então, assim, e essa é a minha praia. Eu sou apaixonado com isso. Ontem eu fiz uma coisa, Vitor, escuta essa aqui, isso é legal. Ontem eu fiz uma coisa que foi... Eu estou percebendo que as empresas, imagino eu, quase com o final da pandemia, as empresas estão voltando mais, estão sedentas de contato, encontros, não sei o quê, né? Evento presencial. Evento presencial, tudo mais. E aí, na minha maneira de vender a mentoria, né? Eu provoco a empresa para a gente conversar sobre a mentoria e tudo mais, aí libero o formulário. E aí, eu percebi que uma determinada empresa, eu conversava aqui no Zoom com ela, eu falei, não, faça o seguinte, agora já está um pouco mais flexível, vou fazer o seguinte, vou agendar uma reunião lá. Eu fiz exatamente o que eu faço aqui. Só que lá, meu amigo. Então, assim, a sede está tamanha que o fato de eu estar lá, as outras diretorias, quando assistiram em várias cidades simultaneamente, eles estavam no Zoom, mas eu estava presencialmente na matriz deles. Fez diferença. Fez diferença. E aí virou uma chave para mim. O híbrido, não necessariamente no meu negócio, não tem que ser só a entrega. O híbrido pode ser desde o primeiro contato na venda, certo? Então, por exemplo, se aí, pegando um gancho que você me perguntou, digamos que eu tenho lá uma empresa que está em São Paulo e fala, Vitor, a gente tem... O fato de você se deslocar para lá, porque o volume do negócio justifica, entendeu? Né? Quando você fechar, você fecha bem. O ticket é grande, é maior, né, do que um ticket B2C. Quando você vai lá, eu posso pegar, eu posso ter uma onda aí de sedentos por encontros. Então eu falo, cara, eu falei, o exercício que eu fiz ontem eu vou passar a fazer mais agora. Tipo, vou agendar reuniões para ir lá no cliente e aí de lá eu falo, eu vou presencialmente para fechar uma entrega que vai ser online. Que interessante. Pegando esse lado híbrido da parada que tá agora, entendeu? Pô, muito bom. E você estava presencial, mas aí eles colocaram outras pessoas para ver você ali. Uhum. Mas você estava na sede. Eu estava lá
como eu estava lá, e detalhe, na minha mentoria, a minha principal mentoria hoje, ela orienta a equipe de vendas a visitar uma empresa para vender seus produtos e seus serviços, né? Uhum. E muitas das vezes, quando você vai entender quem está visitando pouco, quem está indo pouco, quem está praticando o ID na empresa pouco, a insegurança está em não conheço o segmento daquela empresa. Então, assim, cara, quem está nos ouvindo, estuda teu cliente. Vender é mais sobre o outro do que sobre nós. Né? A venda, ela tem que ser zero ego. Quer dizer, qual que é a venda que tem muito ego? Ah, porque eu sou formado em tal lugar, porque eu. Quando eu vou lá e eu demonstro que eu conheço minimamente o segmento dele, as dores daquele segmento. Uma das melhores maneiras que a gente tem de prospectar hoje, sabe o que é? Isso que eu faço quando eu vou a Nova York para assistir esse evento no mês de janeiro. Quer dizer, eu lido muito, por exemplo, com o atacadista. O atacadista tem um representante comercial que vende para o varejo. Opa, o cliente do atacado é o varejo. Então, deixa eu estudar as dores do varejo para dar mais clareza para o cara do atacado. Aí em Nova York tem um evento que é só de varejo. Velho, eu vou para lá, aí é aquele negócio, eu aponto o valor, igual você ensina, né? Gente, eu tô aqui melhorando, requintando o meu repertório. Então, quem está nos ouvindo, melhora teu repertório sobre quem compra de você. A melhor carta de vendas, que é o que você ensina pra gente, né? A melhor carta de vendas vem da boca do cliente. Agora, estuda esse cara, entendeu? Interessante. Eu faço algo semelhante, né? Eu estou em grupos de mentoria, de mastermind no Brasil, nos Estados Unidos, e aí eu ganho referência, né? Acho que isso é uma coisa muito importante que está ficando bem claro nesse episódio, né? A importância de ter repertório. Às vezes o William não vai lá nesse janeiro para ele aprender uma coisa para ele. Às vezes ele vai para aprender uma coisa para o cliente dele. Uma coisa que talvez ele não possa usar, né, William? Sim. Mas que um cliente possa, né? Então uma visão diferente, uma percepção diferente. Ou às vezes está indo lá, muitas vezes também para ser visto. Sim, sim. Tem um componente network, né? Porque se eu tô lá, pra você ter uma noção, eu faço uma cobertura, vamos falar assim. Eu pego os insights das palestras que eu assisto, eu bato papo com as pessoas lá de fora, e aí o que eu faço? Eu gero um PDF e mando para os clientes, por exemplo, que faz sentido receber isso, né? Então, assim, se eu tô aqui pregando para ele, diversifique os teus canais de vendas, e lá fora eu aprendo novas alternativas de vender, eu falo, opa, deixa eu levar isso para os caras aqui, entendeu? Então, assim, é repertório, né? O nome do jogo é repertório, quer dizer, esses dias eu ouvi a melhor definição que eu tenho até hoje, né, de um cliente meu, ele falou assim, William, repertório para mim é um profissional de vendas dar conta de sentar com um cliente num almoço e sustentar um almoço de 1, 2 horas sem falar de vendas. Olha isso, cara. Isso para mim é repertório. Que legal, cara. Eu vivi uma situação, e eu conto isso nos treinamentos, na mentoria, né, que eu era um vendedor sem repertório. Uma vez, trabalhava numa empresa que a gente tinha uma máxima, né, que era o seguinte, eu tinha uma região onde eu vendia e cuidava dos clientes já da carteira. E aí, eu tinha meta de venda e eu tinha meta, entre aspas, de, no máximo que você pode perder de cliente esse mês nessa carteira é de X clientes. Então, por exemplo, era serviço, então tem cliente que pede um cancelamento de um serviço. Eu tinha que ir lá e reverter esse cancelamento, argumentar, entender, vender de novo, né? Não está vendo o valor e tudo mais. E aí, só que é o seguinte, naquela época, chegavam os fax de pedido de cancelamento e a orientação era, vendedores, chegou o pedido de cancelamento, aproveita que está quente, vai lá e reverte. E eu tinha medo desse raio dessa visita para reverter cancelamento. Eu adorava vender, mas quando o cara estava insatisfeito por algum motivo, aquilo me dava uma insegurança do cão. E eu colecionava aqueles fax que iam chegando e não ia lá reverter. E qual que era o problema? Estava na cláusula do contrato o seguinte, se o Vitor pediu cancelamento, se dentro daquele mês que ele pediu cancelamento, você não cancelar de fato, não visitar e viu que não vai dar mesmo, procede o cancelamento, vai gerar mais uma fatura no próximo mês para ele. Qual que era o BO? Eu tinha que chegar na minha chefe e falar para ela, olha, eu cheguei para ela, essa foi a história, cheguei para ela e falei, olha, abona isso aqui, tem que abonar aqui para cancelar esse boleto do cliente. Quer matar um financeiro de raiva, pedir ele para cancelar uma nota, né? Nossa. Aí que aconteceu? Eu lembro que foi a maior aula que eu tive naquela época. Ela falou assim: você não reverteu? Eu falei: não. Ela falou assim: não deu tempo para você ir lá reverter? Você teve 30 dias para você ir lá? Eu falei: não. Ela falou: então a gente vai lá agora. Eu falei: meu pai. Eu falei: mas eu não agendei. Ela falou: dane-se. Ela falou: vai para a porta do meu carro que nós vamos para lá agora. Vitor, no meio do caminho, assim, dirigindo, ela dirigindo e eu do lado, tremendo. Ela falou assim: nossa, é a última vez que eu te salvo. Da próxima você tá fora. Falei, meu Deus. Aí eu chego na reunião. Aí cheguei, o cliente nosso já tinha fechado com um concorrente nosso.
Cheguei lá, a secretária do diretor falou, ô William, vocês não agendaram? Eu falei, cara, aí ela, a minha supervisora, né, virou e falou assim, querida, eu preciso de 2 minutos com ele, só, rápido. Beleza. Aí a gente entrou. Na hora que a gente entrou, a primeira pergunta que o diretor faz para mim, oi William, tudo bem? Cancelou lá? Eu falei, meu Deus, hoje o diabo tá solto, pensei comigo. Nossa. Aí na hora que eu chego lá, ela vira e fala assim com ele, então, seu fulano, tudo bem? De repente ela para, conversa, olha pro lado, vê um quadro, ela citou o nome do artista e falou assim, isso aqui é de fulano? Sei lá. Aí ele falou, você gosta? Ela falou, não, eu tenho em casa. Aí ele falou, então vem cá pra você ver. Ele levantou, ela foi numa sala ao lado e falou assim, eu tenho uma coleção dele. Eles ficaram 40 minutos falando de obra de arte e eu parecendo que eu estava assistindo uma partida de tênis, olhando só para um lado e para o outro. Né? Eu não tinha repertório, velho. Sim. Aí, no final das contas, ela virou para ele, eles sentaram, tava leve a parada, ela virou para ele e falou assim, então, seu fulano, por que o senhor cancelou conosco? Ela falou assim, ele falou, não, porque o concorrente, ela falou, vamos fazer o seguinte, fazer uma proposta para o senhor. Fica conosco e com o concorrente 3 meses e vai comparando a gente. O William, ela apontou para mim, o William vai vir aqui toda sexta-feira para vocês compararem e conversar com o time de vocês. Tudo bem? Ele falou, tá bom. Ele chamou a secretária dele e falou assim, aqui, vamos cancelar não, tá? Vamos ficar com os dois durante 3 meses. Ou seja, ela reverteu o cancelamento por conta do repertório dela. Aí nisso, a gente entrou no carro, o Vitor, eu suava, gelado. Ela fechou o vidro, ela esmurrava o volante e falou assim, comemora, porra! Tá faltando vida em você, velho! Entendeu? Uau. Ela falei, caramba! Aquilo foi uma aula de um monte de coisa, mas aí eu falei, cara, eu tenho que prestar atenção no mundo, tenho que olhar pro lado, velho. Eu tô muito bitolado em produto, muito bitolado em serviço. Então, tem várias coisas. Na mentoria eu trabalho com isso. Como é que você constrói repertório, lê bastante, viajar, conhecer outras culturas, entender mais do que está acontecendo no mundo, né? Isso ajuda muito, porque aí você fica, cara, é bom ter assunto, né? É legal, né? Claro. Se não fosse o lance do quadro, talvez a história seria outra, né? Perfeito, é isso. Cara, que demais. E é uma coisa tão assim, não relacionada, né? Tão não relacionada. E que no online fica mais difícil, porque você não tem como ver o quadro, né? Sim. Tipo, interessante, cara. Então me mostra que tem umas coisas que só mesmo o presencial, né? Por isso talvez a importância do lance do visitar, o lance do ir lá, né? Eu, quando estou estudando com você sobre o mercado digital, eu estou melhorando o meu repertório sobre esse mercado, sobre as ferramentas, sobre as possibilidades, e isso me gera uma coisa que é muito poderosa, que o repertório constrói, história. Então, casos. Né? Então, eu posso estar online, visitando um cliente, fazendo uma reunião. Eu tenho um depoimento, por exemplo, de uma pessoa que comentou comigo o seguinte, falou assim, William, eu precisava fazer uma reunião com um camarada, um diretor. Eu passei a seguir ele no LinkedIn. E comecei a ler os textos que ele gostava e tudo mais, o que ele publicava. E eu vi muita coisa sobre maratona, sobre corrida e tudo mais. E fui para a reunião com ele. Chegou lá, eu precisava dar um exemplo. Eu virei na reunião e falei assim, vamos lá, vamos pensar que a gente está numa maratona. Alguém aqui faz maratona? Ela falou assim, William, o rapó foi na hora. O cara arrumou na cadeira e falou, eu. O decisor, sacou? Quer dizer, então legal, assim, olha, então melhorar o repertório é se importar com aquilo que é importante para o teu cliente, né? É ter assunto que interessa ao ouvido dele. No passado, quando eu aprendi a vender lá atrás, falavam comigo, fala do futebol, fala do time do cara. Não é sobre isso. Fala sobre o resultado dele. Fala onde é que está doendo. Né? Tem uma coisa que eu gosto de falar para os vendedores, Vitor, é assim, aperta a dor um pouquinho. O que é apertar a dor? Quando você vai no médico, você bateu o ombro em algum lugar, você está doendo. Aí você fala, doutor, tá doendo aqui, eu não sei onde é. Ele vem tateando, né? Até ele achar o lugar da dor, ele fala. Aí você fala, ai, é aqui. O que é apertar a dor? É mostrar para ele o que ele está perdendo, o que ele tá... É aquela pergunta sua, né? Vai ser melhor você estar conosco, vai ser melhor estar dentro ou fora da mentoria, né? Quer dizer, essa é uma pergunta emblemática, né? Vou contar pra galera. Às vezes alguém escolhe não renovar a mentoria, sair da mentoria. E aí, poxa, tem a ver com esse assunto que você falou de recuperar cancelamento, né? Tem gente que tá lá na mentoria 12º ciclo. Tem 3 membros que estão no 12º ciclo, ou seja, entraram e renovaram e estão no 6º ano, né? Porque é semestral, né? Então, tem uma galera, 12º, tem uma galera no 10º, uma galera 8º, 6º, 5º. E tem a galera que fica 6 meses e sai. Nada de errado. Você tá em qual ciclo, William? Tô no 3º. 3º e agora tá no Master Vida de Mentor, né? Mentor. Sim. Massa. Tá no 3º ciclo, mas você já viu gente saindo, já? Já. Então, todo mês tem alguém que completa o semestre, alguns renovam e vão pro 2º ciclo, ou 3º, ou 4º, ou 12º.
outros não, outros saem. E, cara, tem umas pessoas que quando saem, tem mais é que sair mesmo. Que é quem não tirou valor, quem não conseguiu aproveitar. Cara, a gente faz um processo de filtro, de seleção, né? Pra aceitar quem a gente acredita que pode ajudar. Mas, cara, tem gente que não curte o formato, não aproveita o modelo. Sim. E tá tudo bem. Eu já abri mão dessa deformação de ego que faz eu acreditar que eu posso ajudar todo mundo. Não posso. Tanto que tem um formulário de aplicação pra gente selecionar, né? E ainda assim tem gente que entra e não curtiu, não aproveitou e sai, né? Mas, cara, me incomoda muito quando alguém que tira valor sai. E aí eu faço algumas perguntas para ajudar a pessoa, porque, cara, se eu faço um trabalho com alguém por 6 meses e aquilo me dá resultado, eu consigo tirar valor, cara, eu quero os próximos 6 meses. Por quê? Porque eu entendo o poder, eu entendo o valor dos juros compostos. Eu entendo que quanto mais tempo eu estou numa relação, mais a gente se conhece dos dois lados. E com isso fica mais fácil, mais rápido, mais gostoso, mais divertido, mais leve, mais fluido criar esse relacionamento e gerar resultado um pro outro, né? E tem algumas perguntinhas que eu faço. Uma delas é, cara, você já fez conta no papel de pão? Já fez conta de o quanto você investiu na mentoria e quanto que retornou por causa da mentoria? Ou seja, a mentoria deu ROI? E já aconteceu de ter gente falando assim, realmente, cara, eu investi 25 mil e voltou 100 mil só com aquela uma coisa da mentoria. E aí, às vezes, aí a chave vira e fala, pô, vou ficar. Sim. Tipo, eu não tenho nem que falar nada. Sim. Eu só perguntei, você botou no papel do pão? Você escreveu quanto que você investiu, quanto que retornou para você? Sim. E aí, às vezes, só isso é suficiente. Sim. Cara, mas às vezes não é suficiente. E aí eu tenho que ir além. Eu tenho que ir além. E aí, tem alguns caminhos, né? Por exemplo, ou quando a pessoa fala, cara, agora não é o momento, agora, sei lá, tive um filho, não vou poder aproveitar ao máximo, ou tô de mudança, e agora não vou poder olhar para isso, dos 6 meses eu vou ficar 2 meses fora, vou viajar, exemplo. E aí eu falo, tá, mas você vai pausar o seu negócio completamente ou você vai tocar na medida do possível? Ah, não, vou tocar na medida do possível. Se o cara fala que vai pausar totalmente, aí realmente não tem nem o que falar, né? Mas, não, vou tocar. Eu não vou estar 100%, mas eu vou tocar, beleza. Qual é a chance, então, de você indo, não 100%, do jeito que você vai fazer? Qual é a chance, então, de você ir melhor nesses 6 meses? Porque os 6 meses eles vão acontecer de qualquer jeito. Sim. Qual é a chance de você ir melhor fora da mentoria do que dentro? E aí o cara cai a ficha. Quando eu faço essa pergunta para a pessoa certa, o cara fala, porra, é mesmo. Não tô no melhor momento, não são os melhores 6 meses, eu vou passar um tempo fora, ou meu filho nasceu, ou, sei lá, não vou aproveitar tanto agora, mas os 6 meses vão acontecer mesmo. Sim. E sim, os 6 meses que vão acontecer, eu dentro vou melhor do que fora. Aí a pessoa fica. Mas já aconteceu, William, de eu fazer essa argumentação e ainda assim a pessoa... Cara, já aconteceu da pessoa falar, não, dentro eu vou muito melhor do que fora. Com certeza. E aí, então, você renova? Não, vou sair. E aí eu não discuto, porque eu não discuto com doido, né? Então eu fico quieto na minha. Eu vou fazer o quê, cara? O cara viu que é melhor, ele entende que é melhor, ele concorda que é melhor, ele tem o dinheiro para pagar. Às vezes o cara não tem. Passou por um revés financeiro, aconteceu alguma coisa, o lançamento deu errado, sei lá. Mas, cara, quando a pessoa tem o dinheiro, quando ela teve o resultado, e quando ela tem a compreensão, porque tem gente que teve resultado, mas não percebe. Ou tem resultado e não é grato, acha que conseguiu sozinho. Tudo bem também. Mas, cara, o cara que é satisfeito e é grato, cara, e ele vê, ele enxerga, e sai mesmo assim, meu Deus, o que eu faço com esse ser humano, né? Mas acontece também. Sim, sim. E outra, por exemplo, o meu aprendizado, a clareza que você me deu na mentoria sobre apontar o valor é tão grande que eu passei a trazer essa experiência de enxergar o valor, que assim, no formulário da mentoria, eu pergunto para ele o momento dele. Então, naquele momento, por exemplo, toda empresa, né, via de regra, a maior parte das empresas tem no mínimo 3 tipos de clientes. Você tem, olhando para o negócio. Então, eu tenho, dentro de um. Imagina que eu tenho um desenho de uma pizza, então eu tenho clientes cadastrados. Quem já comprou de mim? Está aqui. Então, eu tenho clientes ativos, quer dizer, compra com regularidade de mim, e tem, obviamente, os inativos. Comprou uma vez e foi embora. Quando eu olho para quem foi embora e pesquiso junto a eles o que faltou, sei lá, eu vou ter ali motivos de inatividade. E esses motivos de inatividade é uma consultoria que eu tenho da minha empresa na hora ali. Eu vou olhar e vou entender o que está acontecendo, né? O que a gente pode melhorar? É buscar, né? Sempre estar melhor. E aí, quando eu estou, isso numa venda, vou argumentar aqui, tanto para venda quanto para eu olhar o meu negócio. Quando eu olho na venda, eu dou essa clareza para o dono de uma empresa, para um diretor, eu falo, olha,
preenche isso aqui para mim. Eu coloco quantos clientes ativos você tem, quantos clientes inativos, ticket médio dos ativos. Quem compra quanto em média? Vamos pensar R$1.000, um número redondo. Digamos que ele me coloca lá, eu tenho 5.000 clientes cadastrados, dos quais 2.000 são ativos e 3.000, obviamente, está inativo. Aí eu pego e falo, ticket médio dos ativos, ele fala 1.000. Eu falo, bom, entra 2.000, foi embora 3.000. Agora, isso que eu chamo de apertar a dor. Entra 5, né? Entra 5. Não, dos 5 que ele tem cadastrados, cadastrado não quer dizer que está comprando sempre. Então, já comprou. Uma indústria tem lá no cadastro deles lá 5.000 empresas que comprou deles. Aí eu pergunto, quanto? Isso varia muito de segmento para segmento. Tem segmento que fala assim, William, eu considero um cliente ativo aquele cara que compra de no mínimo uma vez por mês de mim. Beleza. Então eu falo, desses 5.000 cadastrados, 2.000 compra todo mês, 3.000 parou de comprar em algum momento. Então, aprendizado número 1, olha para esses que pararam e pesquisa com eles, entenda o que está acontecendo. E só aqui já tem um aprendizado. Agora, aqui tem uma campanha de vendas pronta, porque se eu faço uma estratégia de visitação, de ligação, sei lá, para esses 3.000, e calço a sandalinha, calço a sandalinha, converso com eles e falo, cara, vão voltar a negociar com a gente? Vão. Eu tenho aqui 2.000 que compra, 3.000 que não compra. Agora vamos para o prático. R$1.000 ticket médio dos 2.000. Então eu tenho 2.000 a R$1.000. Se esses 3.000 tivessem comprando os meus R$1.000, eu estou perdendo, está saindo mais dinheiro, está parando de entrar mais dinheiro do que entrando. Quando eu mostro isso para ele... O churn está maior do que a entrada. Sim. Quando eu mostro isso para ele, e aí de repente eu coloco lá o valor, o preço da mentoria, por exemplo, eu falo, olha, só com o que você vai recuperar é óbvio, né? Como você mesmo disse, tem gente que não cai essa ficha, não tem quer gente cair que não a ficha, entende, né, cara? Não entende. Agora, vamos fazer um exercício aqui de interpretação. Se eu tenho clientes que pararam de comprar, se a gente fizer um exercício só nesses caras, não nem falando de cliente novo, tá? Tô falando só desses caras aqui, você autofinancia o que eu vendo para você, né? Então, desde para vender uma palestra, eu faço essa conta para ele. Porque aí, muitas das vezes, eu falo, cara, eu vou te cobrar uma fração daquilo que você perde ou que deixa de vender. Quer dizer, não é nem do que entrou aí para você, né? Só essa conversa, e isso é bom. Vamos supor que o cara não fechou comigo, eu falo, eu tô no caminho, meu argumento tá bom, eu tô trabalhando esse cara, entendeu? Quer dizer, é verdade, né? Não tem coisa ruim. É o ROI positivo que você citou na mentoria, né? Quer dizer, eu vejo beleza quando eu tomei um não, né? Então, isso me dá casca, isso me dá coragem, isso me ajuda a refletir, né, mais. Então, essa coisa densa de o outro olhar para ele é o mesmo que eu tenho que fazer com o meu negócio. Essa conta eu faço para o outro, mas eu tenho que fazer. Casa de ferreiro, espeto, pode ser de pau não, né? Então, assim... tem que ser de ferro mesmo. Eu mostro nas palestras, às vezes, eu mostro lá, cito lá aquela foto da gente na mentoria e falo, olha, pessoal, eu estou enchendo a paciência, enchendo o saco dessas aqui para vocês investirem em treinamento. Agora, eu não teria moral para estar aqui falando para vocês se eu não investisse em mim. E aqui está a prova. É aquilo do você é o cliente que você atrai, né? Você é isso, né? Então você pode exigir isso e você acaba atraindo quem tem essa mesma pegada, essa mesma vibe, né? Eu faço dessa forma também. Eu não conheço ninguém que no ano passado ou nesse ano investiu mais em mentorias e grupos de mastermind do que eu. Não conheço nenhuma pessoa sequer. E eu faço isso para criar esse cara. O meu cara, ele raramente é o cara que tem um só mentor. Tem alguns, né? Mas a maioria das pessoas, cara, que são lá da mentoria, sei lá, compram de outras pessoas. Tem vários mentores, né? Em Provérbios está escrito que há sabedoria ou segurança na multidão de conselheiros. E, cara, eu sou um cara que tenho múltiplos mentores e eu mostro isso. Então acaba que eu atraio o cara que tem múltiplos mentores também, né? Sim, sim. E quanto mais você tem essa diversidade de assuntos e de opiniões e tudo mais, qual que é o meu desafio? Criar o meu jeito, né? Quer dizer, senão eu viro uma coxa de retalhos, né? Então é criar o meu jeito, achar a minha essência, entender. E quanto mais eu tenho essa clareza, Vitor, mais seguro eu tô para criar novos formatos, né? Total. Mais eu enxergo a dor do cliente, né? Mais a dificuldade dele. Eu falo com ele, a nossa reunião aqui é para falar de problema, viu? Mas de maneira leve, gostoso e tudo mais. Quer dizer, eu não vim aqui para te falar, pô, os prêmios que a sua empresa ganhou, isso eu já sei. Você também já sabe. Agora, vamos falar do que a gente pode melhorar, né? Então, assim, esse é o gol do negócio, entendeu? E o cara não quer elogio, né? Ele já recebe isso do mundo, do mercado, dos clientes. Muitas vezes ele quer que você aponte mesmo o problema, né? Sim, isso sim. faz diferença. Agora, vamos pensar que o que nós vendemos é serviço, e eu falo que
existe uma máxima que fala assim, serviço é intangível. Eu falo, não. Tem como você tornar crível a sua prestação de serviço. Aí a pessoa fala, como? Eu falo, faz conta pro cliente. Cara, faz conta pro cara. Meu amigo, você tem, é simples, teu time de vendas são 10 vendedores, sai para visitar, cada um faz 10 visitas e cada um fechou 2 vendas só. Essas 8 é nosso corte aqui, ó. O que aconteceu que esses caras não... Aqui que a gente vai olhar. A gente contabiliza muito as vendas que a gente faz, a gente precisa contabilizar as que a gente perde. Nossa Senhora, poderoso. Certo? Quer dizer, o que eu estou deixando de vender? O que não entrou? Aí eu tenho que olhar para mim e falar, onde é que eu posso ser melhor? Tem um consultor no Brasil chamado Vicente Falcone. Mais famoso, né? Falcone é maravilhoso. Eu falo que o Falcone é o nosso Peter Drucker. O Falcone fala assim... é verdade. O Falcone fala assim, olha para a tua meta e olha para você, e nesse espaço entre a tua meta e você, nesse gap, você tem que fazer a seguinte pergunta, qual é o conhecimento que me falta hoje para atingir esse resultado? E aí você vai descobrir. Conhecimento, aí ele fala assim, conhecimento você compra, aluga, pede emprestado, quer dizer, a ideia qual que é? Eu tá sempre perguntando, qual é o conhecimento que está me faltando? Daí vem as mentorias, daí vem as leituras, daí vem as viagens, né? Porque quando eu estou num país diferente que o meu, numa cidade diferente que a minha, e quando eu vou sentar com o meu mentorado, eu falo para ele, sabe qual é, conceitualmente falando, né? Sabe qual que é o melhor ponto de venda que existe na face da Terra? Ele fala, não, eu falo o seu. Sabe qual que é o melhor lugar para sua empresa, o melhor endereço para sua empresa estar? Falo, onde ela está agora. Só que às vezes a gente não olha para a esquina da gente, certo? A gente gosta de olhar a grama do outro, lá do outro lado da cidade. Agora, cara, nós moramos, a meu juízo, no melhor metro quadrado da face da Terra quando o assunto é vender, velho. Não tem país melhor que o nosso, não. Entendeu? Que tem a ver com a presença. É o aqui e o agora, né? Isso. Então, assim, cara, tem muito mercado. Ô, Vitor, eu fiz há 3 anos atrás uma viagem que eu peguei um avião aqui, fui a Belém, depois eu subi 7 horas de barco num catamarã no Rio, fui dar uma palestra na Ilha do Marajó. E aí, tinham lá, sei lá, 100, 150 empreendedores, não lembro com exatidão agora, e era numa universidade, numa faculdade, dentro da Ilha do Marajó. Aí, cara, eu cheguei, eu achei lindo essa faculdade, maravilhosa, linda, era uma franquia, né, que tava lá. E eu perguntei para os donos da faculdade, antes da palestra começar, eu falei, vem cá, eu tô vendo a faculdade, não tô vendo sala de aula. E aí? Ele falou, não, é tudo 100% online. Eu falei, caramba. Aí ele falou, falei, vem cá, e quantos alunos vocês têm? Eu falei, a gente começou no primeiro ano com 67 alunos, hoje nós temos, sei lá, 2, 3 mil pessoas estudando. Tem aluno meu em São Paulo estudando. Eu falei, caramba. Aí eu falei, qual que é o teu maior desafio? Ele falou, a internet. Eu falei, meu amigo. Aí eu falei com ele, como é que é? Ele falou, é a rádio. Tá vendo que ele quase que ignora a dificuldade dele e fala, vai ter, velho. Entendeu? Então, assim, eu falo que o Brasil ainda tá para ser descoberto. Tá ligado? Tem muita coisa pra gente fazer, tem muita venda pra gente fazer, tem muito cliente pra gente ajudar, né? Agora, a dor tá lá no cliente, a dor não tá aqui no meu escritório, né? A dor tá lá, eu tenho que ir, praticar o id, né? Tá na Bíblia, né? Id, né? E eu acho que e principalmente ajudar esse cliente a enxergar com beleza o negócio dele. Eu falo, tem muito dono de empresa que tá voltando a ter aquele primeiro amor pro negócio, sabe? Assim, olhar pro teu negócio, né? E olhar e ver beleza na sua região, na sua cidade, né? Entender aquele lugar. Onde você tá, né? Onde você tá. E, cara, tem muito negócio. Por isso que eu falo que no digital a gente pode ajudar, se a gente já ajuda muita gente, pode ajudar muito mais, porque o B2B, os empresários querem, buscam isso, sabe assim, né? Nem todos, mas tem aqueles que buscam com densidade, com vontade, entendeu? E assim, o Brasil é grande demais, tem muito negócio pra gente fazer aqui, cara. Muito. Aí quando alguém fala assim, mas o Brasil tem muito problema, eu falo, quem vende, cara, adora problema, adora resolver problema, né? Tá nesses gaps, né? Tá nesses gaps aí a sua chance de enriquecer. Tá nesses gaps a sua chance de fazer uma oferta que possa mudar tudo, né? Sim. Eu acredito nisso. Eu acho que a gente tem todo dia a possibilidade de olhar para os nossos clientes e principalmente, de novo, a pandemia cobrou muito caro daquelas empresas, daqueles profissionais que não tinham conexão com suas bases de clientes. Porque ela distanciou ainda mais, né? Agora, quem já tinha conexão... não sofreu tanto, não sofreu, né? tanto. Sofreu, mas sofreu menos. Então, ela foi uma amostra do que, tipo assim, cara, eu tô distante do meu time. Às vezes eu cuido muito do novo cliente. Tem empresa que às vezes está muito focada no novo. Eu falo, cara, cuida da tua cozinha, velho.
Quer dizer, os caras que estão ali honrando vocês, honra eles primeiro, aquele que você ensina pra gente, né? Honra esse cara. Eu acredito muito nisso, cara. O meu negócio ele é otimizado pro lifetime value, né? Aqui nesse podcast eu passei isso, mostrei meus valores. Eu falei do cara que tá 12 ciclos, né? É o caso do Igor, é o caso da Márcia, é o caso da Flávia. Eles estão no 12º ciclo. E eu enalteço essa galera, porque, cara, eu não otimizo meu negócio pro maior faturamento, não. Isso é uma distinção que a galera acho que tá demorando para entender. Eu otimizo o meu negócio pro cara que vai ficar comigo por muito tempo. Tem cliente que está comigo no 9º ano já trabalhando junto. Então, eu quero em breve ter o cara que está comigo há 30 anos e conseguiu tirar valor por 30 anos. Sim. Não tem nada de errado de mais nobre ou de menos nobre nisso, só não é a minha moeda o faturamento, não é isso. A gente está batendo recorde de faturamento. Ano passado foram múltiplos 8 dígitos, né? Eu sei que no seu mundo B2B não é uma coisa muito falada, mas aqui no meu mundo a gente fala, né? Sim. Então, o faturamento vem, só que o olho não tá nele, o olho tá no cliente. Falo que o olho tem que estar na bola, né? E entre o cliente novo e o cliente antigo, eu prefiro o antigo sempre. Eu sempre busco o novo, mas eu prefiro o antigo. Então, sei lá, quando um ex-mentorado entra pra mentoria, de volta, né? Chamo de filho pródigo. Cara, eu fico mais feliz do que quando um novo entra. Porque o cara novo, vamos lá, eu não sei se ele vai ser daqueles que vai aproveitar. Eu não sei se ele vai tirar valor e vai ficar. O cara que foi cliente, mesmo que ele tenha saído, né? Cara, se ele escolhe voltar, ele sabe pra onde que ele tá voltando. Sim. E isso tem muito valor. Gente, pra mim a importância... Ó, vendas, né? A galera é de vendas. Eu falo de vendas também. Pra mim a venda mais importante é a segunda. Sei. A primeira, cara, qualquer idiota consegue. A primeira venda é um beijo no carnaval. Qualquer um consegue. A segunda, cara, a segunda é uma delícia, né não? E outra, você usou essa referência do beijo, eu gosto de falar assim, ó. Quando você fez a venda, você trocou aliança com o cliente, né? Trocou aliança com ele. Agora ele vai te conhecer quando as escovas de dentes estão juntas. Né? Fazendo uma metáfora do casamento, né? Ali que você vai descobrir, ali que você vai entender, né? Tem um palestrante que, inclusive, foi a minha referência há 20 anos atrás, que eu bati o olho nesse cara e falei, cara, eu quero fazer isso. Ele é gaúcho e mora aí no Rio, inclusive, chama Valdez Ludwig. Ele é fenomenal. É? O Valdez, o que me chamou a atenção dele, que nas fitas VHS que eu via na faculdade Nossa, hein? dele, ele falava com leveza, ele falava rindo, assim, né? Bem-humorado, gostoso, né? E recentemente, ele fez um post no Instagram que ele falou uma coisa que eu falei, cara, olha isso. Ele falou assim, lembra que a gente aprendeu, alguma coisa assim, né? Lembra que a gente aprendeu que o olho do dono que engorda o boi? Não, é o olho do cliente que engorda o boi. Não é forte isso? É isso, cara, é isso. Então, assim, e a gente tem todo santo dia a Nossa. possibilidade de entender por que eu devo sair do foco no cliente para um foco do cliente. Para onde esse cliente está olhando? Você ensina isso muito para a gente. A bússola, para mim, está na mudança de comportamento do cliente. Para onde? O que ele busca? Né? O que ele busca? E os clientes sinalizam claramente, no meu caso, para as empresas, claramente. Agora, falta pesquisar mais, falta conversar mais com ele. Quem está íntimo do cliente, né? Tem um representante comercial do Sul que ele falou uma vez numa entrevista, ele falou assim, eu como representante, eu não crio vendas, eu crio relacionamento. O relacionamento é que cria a venda. Né? Total. Não é legal? Então, assim, eu preciso estar conectado com o meu cliente. Né? Fazer isso que você faz, está no teu DNA, que é o se importar, né? Conversar com. Né? Acho que é por isso que eu acho que o mercado, de certa forma, tem uma carência enorme de mais pessoas com essa ideia de se importar, né? Então, aqueles que se importam, o cliente tende a seguir. Deixa eu ver o que esse cara, né? Onde é que ele pode... Quer beber dessa fonte. É muito caro você abrir mão de um fornecedor que se importa. Sim, sim. Isso é uma distinção muito poderosa, né? E acaba que se você tem esse se importar no seu negócio, ele vira uma competição, tipo, uma diferença competitiva, melhor falando, imbatível. Então, se você de verdade, e cara, o Dan Kennedy fala isso, o Jay Abraham também, mas você tem que se apaixonar pelo cliente. Se você não conseguir ter um tipo de amor mesmo, de paixão mesmo pelo cliente, vai ser transacional, vai ser comoditizado, questão de tempo, né? Sim, sim. Eu falo para os vendedores assim, cara, venda consultiva para mim é ser médico de família, sabe? Médico de família.
Eu tive um diretor, um diretor comercial que ele falava assim, William, quando você for com teus vendedores para um cliente, preste atenção quantas pessoas vão tratá-lo pelo nome dele. Por quê? Você está vendo ali cumplicidade, intimidade, proximidade, né? Então, existe um tesouro parado. Existe um tesouro parado chamado cliente inativo nas empresas, que muitas das vezes eu falo assim para os caras, quem é teu maior concorrente hoje? A concorrência ou você mesmo? Né? Quando você olha isso, você fala, peraí, a minha base de clientes que está indo embora, esses caras são uma consultoria para mim. Deixa eu olhar para esses caras, deixa eu conversar com eles, deixa eu entender o que está acontecendo. Lembra que eu tinha resistência disso lá atrás? Chegava o fax, eu não queria ir lá, né? E aí eu aprendi, eu me eduquei, eu me preparo com você, estudando, viajando, para que eu possa cada vez mais ter aguçado o repertório para que faça sentido ele me receber lá na empresa dele. Quer dizer, também não é só para tomar café com ele, entende? Eu quero ser. Tem um cara que eu vi semana passada, o Ferreirinha, você deve conhecer o Ferreirinha do mercado de luxo. O Ferreirinha fala assim. Escreveu um livro, né? O Paladar Não Retrocede, o Paladar Não Retroage. Sim, ele falou numa palestra assim. Como é que é? Toda vez que eu necessito de uma coisa, preço é protagonista. Toda vez que eu desejo alguma coisa, preço é coadjuvante. Interessante, né? Quer dizer, então, aí ele fala, o desafio nosso é sermos desejados, sermos interessantes. Daí que entra o repertório, né? Quer dizer, hoje em dia, minha galera é venda, então assim, quando é que Cara, eu quero que o William volte nessa reunião comigo de novo. Que dia que você volta? Melhor elogio que tem para um vendedor receber. Que dia que você volta aqui? Cada vez que você vem aqui, velho, a gente fica louco aqui, de tanta ideia, tanto insight, né? Então a parada é essa, é conhecer mais, entender mais. Que massa, William. E, cara, a gente já tem uma história aí, né? Você falou terceiro ciclo. A gente já tá no segundo ano trabalhando juntos, né? E, cara, do que você experimentou lá dentro dos meus programas? Do que dá... Do que você viveu lá? O que dá pra trazer pro cara que tá ouvindo aqui o VDcast? Tem alguma sacada de lá de dentro que você quer trazer aqui pra fora? Tem uma que acho que é a que mais mexe comigo até hoje, que é: existe muito poder em prometer menos. A gente está acostumado, né? É engraçado isso. No meu segmento, por exemplo, quando alguém liga e fala assim, eu quero uma palestra de 3 horas. Aí eu falo assim para ele, vamos lá, deixa eu entender, por que você quer 3 horas? Aí a pessoa, quando o cara não sabe a resposta, eu falo com ele assim, você tem filho? Ele fala, tenho. Eu falo, vem cá, você passa o dia inteiro com teu filho? Ele falou, não, eu trabalho, fico de manhã e de noite com ele. Eu falei, vem cá, esse tempo que você fica com ele faz diferença para ele? Ele falou, faz. Eu falo, tá entendendo que não é quantidade de tempo, é qualidade desse tempo? É porque é o seguinte, eu prego uma coisa, Vitor, que é assim, o que eu vendo não é óbvio para o outro. Então eu tenho que ajudar esse cara a entender. Eu preciso de ajudá-lo a comprar de mim, né? Eu educo ele, entre aspas, para comprar de mim. Então, aí quando eu vejo, né, muita gente prometendo, vou fazer isso e aquilo, sei o que, eu falo, cara, tem que tomar cuidado. A promessa, ela é legal? Ela é legal. Só que assim, eu preciso de entender o seguinte, surpreender é mais legal do que prometer. Surpreender é mais legal do que prometer. Por quê? Eu falo que na venda, entre o céu e o inferno não tem purgatório. Tem alinhamento de expectativa, velho. Entendeu? Então, assim, quando eu alinho a expectativa e surpreendo o que você nos ensinou, que é o over-delivery, cara, até arrepio. É tipo assim, a surpresa, né? É gostoso. E logo, lógico, aquilo que faz sentido para o cliente. Então, prometer menos, na minha opinião, trouxe um poder absoluto para o meu negócio. Que demais, cara. E olha, isso é o contrário do que a gente costuma ouvir sobre negócios digitais ou sobre vendas, né? Como é o seu caso. O que a gente está acostumado a ouvir? Cara, promete um monte. Faz uma chamada agressiva. Ou faz uma oferta irresistível. E isso tudo funciona. Eu tenho certeza que se eu trouxesse uma promessa irresistível, uma, sei lá, chamada agressiva e tal, uma promessa forte, eu tenho certeza absoluta que eu venderia mais. Absoluta. Mas será que eu estaria otimizando o meu negócio para o que importa para mim, que é o lifetime value? Será que o número de pessoas que iam fazer a compra, a segunda compra, né? Como eu falei aqui, aumentaria ou diminuiria proporcionalmente, né? Então, eu escolho no meu negócio ser muito leve nas minhas promessas. Por exemplo, o evento do Vida de Mentor. Cara, o evento para quem vive ou quer viver dos seus programas de mentoria.
Eu não falo, um programa para você faturar 10 mil com mentorias, 100 mil com mentorias, 1 milhão com mentorias. Apesar de ter cliente que já faturou 10 mil, Sim. 100 mil, 1 milhão. Eu não uso isso para atrair. E aí o que acontece? Eu perco, né? Eu abro mão de clientes que viriam só com promessas assim. Porque tem gente que vem só com promessa assim. E tem gente que vem por alinhamento de valor. Sim. Quando eu não faço essa promessa, eu abro mão do cliente que só vem com uma promessa e fico só com quem restou. Quem restou? O cliente que compra por alinhamento de valor. E aí a minha vida é mais fácil. E assim, só para ficar muito claro, né? Esse meu modelo não é o melhor para todo mundo, não. Por exemplo, tem gente que tem empresa que a entrega nem é a pessoa que faz. Tem gente que tem empresa que o cara não está no operacional, ele não lida com o cliente, é o atendente que vai. Sei lá. Então, é mais tolerável isso, né? Porque quando o cara faz uma oferta forte ou uma promessa impactante, ele não paga a conta da entrega, né? Por assim dizer. Cara, o meu negócio é personalíssimo, do jeito que é hoje, né? No futuro eu posso mudar alguns elementos e tal, mas eu tenho até algumas entregas que não são comigo dentro do meu negócio, mas quando o cara entra no Mastermind, meu grupo, para quem fatura, sei lá, mais de 5 milhões, tem gente que faturou 230 lá. Cara, o cara tá comprando o meu olhar ali. Ele tá comprando o grupo que eu atraí. É muito pessoal, sabe? Na mentoria, quando o cara entra, poxa, 2 vezes por mês, ele se encontra comigo. E eu divido a minha visão pro negócio dele. Então, se eu faço algo na venda para abrir a porteira, por assim dizer, se eu faço algo na venda que aumenta muito a entrada e diminui o filtro, a barreira de entrada, eu vendo mais, só que a minha entrega vai ser mais trabalhosa. Sacou? Uma das coisas que eu ensino lá no Vida de Mentor muito é que pode ser leve, que pode ser nos seus próprios termos. Mas talvez para ser leve, para ser nos seus próprios termos, você tem que escolher só trabalhar com o seu cliente ideal. Sim. E se você escolhe trabalhar só com o seu cliente ideal, a vida é mais fácil, mas você fatura menos do que você vender para qualquer ser humano que respira. Como tem gente que faz. Eu não vendo para qualquer ser humano que respira. Faz sentido? Sim, total. E outra, né? Não tem nada mais prazeroso e mais abençoado do que você colocar a tua cabeça no travesseiro e saber que você está entregando aquilo que é a sua essência. Você me educa nisso, inclusive. Eu sou de uma geração que... eu tenho 48 anos e lá atrás eu ouvia muito assim, tem que acertar. Pode errar não, tem que acertar. Nossa. E a geração de hoje é uma geração assim, quando alguém te pergunta, eu já até decorei a resposta, vem cá, faço isso ou aquilo, tenta os dois. Né? Quando alguém fala, faço A ou faço B, eu falo, por que você não faz A e B? B, né? Normalmente é a resposta. Né? Sim, e aí, cara, aquela história de você testar, né? Isso é, para minha geração, um susto, né? Porque o cara fala, será? E se eu errar era um pecado mortal, né? Tipo assim, você vai pro inferno. Né? Porque o contexto antes era diferente, né? Então, se a empresa tem que tomar uma decisão, o que rolava? Os consultores ficavam ali meses para estudar todas as possibilidades e cara, olhar para o passado e tal, para tomar uma decisão. Só que com o desenvolvimento ágil, né, que é a pegada do que está rolando agora, cara, uma decisão, se ela levar 2 meses para ser tomada, agora, o que está acontecendo nem é mais aquele desafio, já é outra coisa. Então não dá tempo, cara. Sim. Simplesmente não dá tempo. E aí o mundo abraçou esse modelo de startup. A gente ainda tem modelos antigos, né? De empresa, mas dá para dizer que o mundo abraçou esse modelo de startup em que o erro é bem-vindo, cara. Sim. É melhor errar rápido do que ficar um tempão para tomar uma decisão e não colher nem os frutos benéficos do acerto, nem os reajustes possíveis e os aprendizados dos erros. Sim, sim. Uma coisa que eu aprendi fazendo palestras, atendendo empresas, que eu percebo que muitas das vezes o cara é dono de uma pequena empresa e ele fica, não, porque eu sou pequeno. Eu falo, para com isso. Ser pequeno é uma vantagem. Você é o Davi da parada, velho. Você só não tá enxergando. Você só não tá enxergando. Eu falo, cara, uma grande empresa, para mudar uma vírgula na estratégia dela, tem que pedir benção. Tem que pedir benção para um monte de gente. Você decide 10 da manhã, 10 e 2, você já mudou.
Isso. Então, a clareza de, olha, tem muita beleza, tem muita vantagem competitiva em ser enxuto, velho. Entendeu? Então, assim, e às vezes o cara precisa só de alguém que diga isso pra ele. Mas quem tá ouvindo agora talvez não tenha entendido isso, mas vou trazer só um exemplo para eles se situarem legal. Cara, uma empresa grande é como um navio transatlântico, um navio gigante. Vira para a direita. Beleza, ele pode virar tudo ali. O barco não vira para a direita imediatamente. Esse navio, ele leva um tempo para fazer a curva. Já uma lanchinha, você vira para a direita, ela vira um jet ski mais ainda, né? Sim. Então, acho que essa é a metáfora, né? Sim, sim. E saber fazer escolhas, né? Você conhece aquela história, aquela lenda dos dois lobos? Sim, Né? quem você alimenta. É quem que você está alimentando. Eu hoje acredito que cada vez mais, né? Claro que a gente trabalha para isso, estou alimentando o lobo certo. Né? Só para situar, galera, eu dei o spoiler, né? Sim. A história. Conta aí a história, porque tem gente que não conhece. Eu aprendi assim, um índio vô, um velho índio, estava com o neto dele andando na floresta, e aí o índio pergunta para ele, vô, o índio, né, novinho, vô, o que é a vida? Ele fala, meu filho, a vida são dois lobos que nós temos dentro de nós e que eles duelam, brigam a vida inteira. Um lobo é do bem, outro é do mal. O do mal é invejoso, preguiçoso, não gosta de treinamento, não gosta de investir. Aí você adequa, né, a coisa para quem está ouvindo. O lobo do bem é um cara cooperador, bate papo, conversa, adora conhecimento novo, tá treinando. Blá, blá. Aí ele pergunta pro vovô, mas você falou que os dois duelam a vida inteira. Qual dos dois vence essa luta? Ele falou, vai vencer o lobo que se alimentar mais. Quer dizer, então, o barato da parada, olha só, isso para mim, velho, é muito importante, é muito importante. Ter um contato com o meu mentor, com o grau de intimidade que a gente tem, de poder abrir o jogo, de poder abrir a ferida e falar, cara, tá doendo aqui, me ajuda e tudo mais, é isso que eu vou trabalhar o resto da minha vida para fazer isso para os meus mentorados, entendeu? Tipo, eu quero estar do lado deles, eu quero estar estendendo a mão para eles, para que eles possam, e outra, né? Quem decide é ele. Né? A clareza é importante, tipo assim, eu posso, cara, eu vou te dar os insumos, agora faz a escolha, né? Porque quanto mais a pessoa tem autoconfiança, presença, autorresponsabilidade para tomar as decisões dela, cara, isso é lindo. Um cliente, um mentorado que acerta, nossa, não tem dinheiro que pague. É um negócio assim de emocionar, porque você fala, porra, cara, ele não via aquilo, ele passou a ver. Nossa, Deus, eu quando saio da mentoria com você, ou quando eu tô com os meus mentorados, eu saio da mentoria, eu preciso me dá uma horinha para eu entender o que está acontecendo. Parece quando eu saio da terapia. Porque eu falo assim, deixa eu processar tudo isso aqui, entendeu? É bom demais, cara. É bom demais. Que massa, cara. E William, pra onde que você tá indo, cara? Quando você olha pros seus próximos 5 anos, qual o caminho, qual a direção? Cara, eu tô indo cada vez mais para desenvolver o William, a minha empresa. Eu espero que nos próximos 5 anos ela dobre, né, a meta dela de apoiar quem mais precisa e desafiar quem tem mais resultado, que é o que a gente aprendeu com você, né? Então, assim, desafiar quem tem mais resultado, eu percebo que é mais desafiador do que apoiar quem tem mais dificuldade. Porque eu sinto que a gente pode, e muitos clientes, nós também, muitas das vezes, se a gente não tomar o cuidado, a gente estabelece, a gente para a taxa de ambição nossa. Lembrando que a ambição é do bem, ganância é do mal. Então, assim, a gente precisa subir o sarrafo, subir a taxa de ambição da gente, né? Mostrar que, no meu cliente, por exemplo, eu mostro para a empresa, vocês podem mais, agora você precisa acreditar mais, né? É possível acreditar. Sim. Aquela história do Pedro, né? Quando Jesus caminha na água e a turma assusta e Pedro fala, Senhor, eu também consigo andar? Ele falou, Pedro, desce e anda. E Pedro desce, dá alguns passos e começa a afundar. Ele segura o Pedro pela mão e fala para ele, né, que é homem de pouca fé. Né? Então, assim, eu acho que nós que trabalhamos com mentoria, com educação, né, no caso, a gente é provedor de zona de desconforto. A gente é provedor de reflexões, né? De fazer perguntas retóricas, perguntas que fazem os caras, sabe, fritar a cabeça dele para ele falar, cara, eu dou conta, eu posso, eu consigo, né? É para esse caminho que eu tô indo. Que massa. E William, onde que quem quer conhecer mais sobre você pode seguir você e acompanhar melhor e mais de perto o seu trabalho? As duas principais redes que eu uso hoje é o LinkedIn, né? linkedin.com. Você é forte lá, né? linkedin.com/William Caldas e @William Caldas no Instagram. E cara, eu tenho uma
última pergunta para você. A vontade de continuar, né? Porque tá massa aqui. Eu já ia falar assim, vamos pegar um café que essa prosa tá boa. Não, a vontade de continuar. Cara, tem uns episódios que quando você vê, nossa, passou 1 hora. Muito doido, né? Então, eu nem senti de tão gostoso que foi, mas posso fazer essa última pergunta? Claro, pelo amor de Deus, bora. Então tá bom. Cara, quando você manda, sei lá, um post lá no LinkedIn, que você é forte lá, nem todo mundo vê, né? Sim. Ou quando você faz um stories no Instagram, também não é todo mundo que vai abrir, mas... Ou quando você manda um e-mail também, não é? Mas e se você pudesse mandar uma mensagem para todos os empreendedores e empreendedoras desse Brasil, com 100% de abertura, todo mundo vai ver, o que você mandaria? Eu mandaria um texto falando assim: para de esperar a sorte e cria a tua própria sorte. Para de esperar o herói e torne-se o teu próprio herói. Para de esperar o milagre e seja o teu próprio milagre. E para de querer ver para crer. Passa a primeiro crer para depois você ver. Essa é a mensagem. Uau, cara, tá mais do que entregue. Obrigado por esse episódio, por esse momento. Parabéns, cara, por quem você é. Parabéns pela sua transformação nesse momento diferente. A gente não entrou muito nisso, mas o William conseguiu se readaptar muito bem, né? Nesse novo momento que a gente está vivendo, e foi pro digital, e o negócio dele que era 100% baseado em palestras presenciais, cara, migrou. E agora essa pegada presencial ainda existe, né? Voltou agora, tá retomando, mas é, sei lá, quantos por cento do que você faz hoje, William? Hoje, 65% para 70% é digital, 30% no máximo é presencial. Então você se reinventou, cara, e ajudou essas empresas a se reinventarem e continuarem tendo acesso a você nesse formato diferente. Você que veio do offline, conseguiu migrar para o online, agora é híbrido, né? Tem os dois, eu acho que é o caminho que a gente tem que ir. E você está indo com maestria. Então, parabéns por tudo que você está construindo, William. Obrigado por tudo e, cara, a gente te ama, viu? Pode ter certeza disso, que é genuíno, porque é muito bom estar com quem tem uma vibe positiva, que acredita e que faz a gente se mexer. Então, isso é muito bom. Muito obrigado por tudo. Deus te abençoe sempre. Tamo junto, amém.